A inspiração ensina, tanto na Bíblia quanto no espírito de profecia, que uma crise está chegando, que o povo de Deus irá enfrentar uma crise como Noé teve que enfrentar uma tempestade em seus dias. E Jesus disse em Mateus 24, verso 37, como foi nos dias de Noé, Noé se preparou física e espiritualmente para uma tempestade que se aproximava, uma crise em seus dias. O povo de Deus, nesses últimos dias, também deve se preparar para uma tempestade que se aproxima. Não tanto uma tempestade física como nos dias de Noé, mas será uma tempestade espiritual para a qual o povo de Deus deve se preparar. E esta tempestade é encontrada em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Enquanto vocês procuram, vamos lendo o comentário bíblico, volume 7, página 976. Agora escutem o que a mulher de Deus diz no comentário bíblico, volume 7, página 976. O que ela diz que, como povo de Deus, vamos enfrentar. Agora deixe-me dizer, mesmo que você rejeite a Deus, mesmo que você rejeite a Deus, mesmo que você seja um ateu, você vai enfrentar essa crise. O mundo inteiro vai enfrentar essa crise. E eu quero que vejamos o que ela diz. Ela diz, o Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes que termine o tempo da graça. Vamos pausar aqui. Então ela disse que o Senhor mostrou a ela e não estava nebuloso. O Senhor mostrou-lhe claramente o que deve ser formado antes que o tempo da graça termine. Em outras palavras, antes que este mundo possa acabar, antes que Jesus possa anunciar no santuário celestial está feito. Antes que ele possa encerrar o tempo de graça, o que ela diz que primeiro deve vir? A imagem da besta. Então ela diz que a imagem da besta deve ser formada antes do fim da graça. Então, se sim, podemos colocar aqui o fim do tempo de graça, então a imagem da besta vem antes que chegue o fim do tempo de graça. Podemos colocar fim do tempo de graça. Então, ouçam o que ela diz. Então, antes que o tempo da graça termine, teremos de enfrentar a crise da imagem da besta. Ela diz, o Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta será formada antes que termine o tempo da graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pelo qual será decidido o seu destino eterno. Agora vamos fazer uma pausa aqui e considerar o que ela está dizendo que a imagem da besta é, o que ela está dizendo que é a imagem da besta, ou, obviamente, ela não está nos dizendo qual é a imagem, mas estou dizendo o que ela será para nós. Ela chama isso de o grande teste. Agora, ela chama de teste. Nenhum teste é tão grande como este. Na verdade, se você olhar no livro O Grande Conflito, páginas 6 ou 5, ela chama de teste final. É assim que ela chama no Grande Conflito, 6 ou 5, o teste final. Então a profetisa diz, sim, o Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta será formada antes que termine o tempo de graça, pois este será o grande teste para o povo de Deus, pelo qual será decidido o seu destino eterno. Então ela disse que a imagem da besta será um grande teste, ou o teste final. Como ela diz no Grande Conflito, mas então eu quero que vocês considerem o que ela diz. Ela diz que nosso destino eterno será decidido. Então pergunta, se o destino eterno será decidido, a porta da graça estará aberta ou fechada? Estará fechada. Se o seu destino eterno, eu estou dizendo hoje, estou dizendo se Deus diz hoje que o seu destino eterno está agora decidido, a pergunta é, a porta da graça estará aberta ou fechada? Fechada. Então minha pergunta é esta, embora a imagem da besta venha, quando a porta da graça estiver aberta, mas quando alguém passar no teste, quando passar pela sala do teste, como vou ilustrar isso? Alguém entra na sala de aula e ele recebe um teste. Quando sai da sala de aula, a pergunta é, para eles passarem ou reprovarem, eles ainda têm a oportunidade de passar ou reprovar ou de corrigir alguma coisa em sua prova terminada? Não. Está feito. Então, o que acontece se a imagem da besta é o teste final? Significa que a porta da graça ainda estará aberta em geral. Mas quando eu passar por esse teste, a porta da graça estará para mim agora o quê? Fechada. Por quê? Porque meu destino eterno está decidido. Está decidido, eu não posso fazer mais alterações. Este é o meu teste final que recebo. Agora, amigos, deixe-me dizer isso. Nós não podemos esperar por esta crise para dizer quando o teste final chegar, estarei pronto. Se estiver falhando no dia a dia, estou dizendo, se ainda estou caindo em um certo pecado, se você estiver caindo nesse pecado, se estiver caindo constantemente, podemos ter certeza que quando chegar o teste final, iremos cair.
Vocês sabiam que o caráter não se desenvolve em uma crise, mas que o caráter é revelado em uma crise. Seu caráter não se desenvolve em uma crise, mas é revelado em uma crise. Amigos, estou dizendo uma das ilusões de Satanás em nossas mentes, como povo da verdade presente, que ainda posso cair. Sim, ainda posso cair lá, mas sei que quando a crise chegar, serei fiel. Isso é uma ilusão. Ela diz, isso está no volume 5 dos Testemunhos, página 53. Ela diz, até mesmo um traço de caráter errado. Quantos tipos de caráter errados? Não 2 nem 3, porque podemos nos examinar e dizer que estou apenas caindo nesse pecado, e outras pessoas estão caindo em muitos pecados. Agora, amigos, não há na Bíblia dizendo para você examinar outras pessoas. Você não encontrará um único versículo, porque se você examinar outra pessoa, você pode parecer amargo aos seus olhos do que a realidade é. A inspiração diz, um estado errado de caráter. Não 3, não 5, nem 6, para que você não conclua em sua mente, eu só tenho uma coisa errada em mim. Só estou assistindo coisas que não deveria assistir, ou estou dizendo coisas que não deveria dizer, estou pensando coisas que não deveria pensar, ou estou ouvindo músicas que não deveria ouvir, ou vestir-me desta maneira que não deveria fazer. Isso é apenas uma coisa, mas a inspiração diz um traço de caráter errado. Não 3, não 5, um traço de caráter errado, um desejo pecaminoso. Quantos desejos pecaminosos? Um. Alguém pode dizer, mas ele e ela morreram fazendo todas aquelas coisas. Não. Você formou um traço de caráter errado, um desejo pecaminoso, persistentemente nutrido, acabará por neutralizar. Agora vocês sabem o que significa neutralizar? Vocês já ouviram falar sobre o esquadrão antibomba? Quando o esquadrão antibomba chega e há uma bomba em um lugar, você sabe qual é a missão de um esquadrão antibomba? Neutralizar aquela bomba. Quando uma bomba é neutralizada, você não pode derrubar nenhuma construção, mesmo que essa bomba seja poderosa para derrubar o edifício enorme. Mas quando ela é neutralizada, significa que não tem mais poder. A inspiração diz que um traço de caráter errado, um desejo pecaminoso persistentemente nutrido, acabará por neutralizar todo o poder do Evangelho. Amigos, vocês sabem que o retrocesso não acontece quando você escolhe fazer 100 coisas. O retrocesso ocorre sobre quando você escolhe fazer uma coisa errada. Uma coisa errada leva a outra coisa errada, e outra coisa errada a outra. E eventualmente você se encontra em uma gaiola e se pergunta como cheguei lá. Amigos, o pecado é algo com quem não devemos estar brincando. Acredito que os pecados com que estamos lutando em nossas vidas, deveríamos começar imediatamente a jejuar e orar. Jesus disse que esse tipo de demônio, seja qual for o demônio que você estará lutando, esse tipo de demônio, ele diz, só sai com jejum e oração. Existem alguns pecados que nunca teríamos a vitória até que jejuássemos e orássemos. E porque você está vivendo no dia antitípico da expiação, todos naquele dia estavam afligindo suas almas. Amigos, se você não estiver jejuando e orando individualmente, sem esperar por uma ligação, vamos todos jejuar e orar, mas individualmente deveríamos ter dias em que estejamos jejuando e orando. Vocês sabem, deixe-me dizer isso. Quando você pergunta para uma pessoa pelo que você está jejuando, irmão ou irmã, agora estou jejuando porque preciso de um emprego. Ou pelo que você está jejuando, porque eu preciso de um aumento no trabalho. Pelo que você está jejuando? Sim, estou jejuando para conseguir dinheiro para consertar meu carro. Agora, por si só, essas coisas não são más. Mas deveríamos jejuar por deficiências de caráter. Pelo que você está jejuando, irmão? Estou jejuando pelo orgulho. Sim, meu coração é muito orgulhoso. Há muito egoísmo em mim. Estou implorando a Deus por ajuda. Porque é por isso que estou cometendo essas coisas diferentes. Sim, a raiz de todo egoísmo é o orgulho. Então estou jejuando para obter vitória sobre essas coisas. Muitas pessoas não olham para essas muitas coisas pelas quais podem primeiro jejuar e orar. Mas orgulho e egoísmo, as pessoas ainda não se preocupam. E esta é a raiz de todo mal e de todo pecado. A inspiração diz, um traço de caráter errado, um desejo pecaminoso persistente e nutrido acalentará, acabará por ser neutralizado todo o poder do Evangelho, todo o poder. E vocês conhecem, amigos, na mesma citação ela diz que é a prevalência de um desejo pecaminoso, mostra a ilusão da alma. Então pergunta, toda vez que o pecado prevalecer sobre mim, o que ela diz que está acontecendo? Ela disse que você está numa ilusão.
Toda vez que o pecado prevalece sobre mim, não importa qual seja o pecado, ela diz que a alma está em uma ilusão. E quando você brinca, você deveria estar implorando: Senhor, quebre os feitiços satânicos. Isso é um feitiço satânico? Você pode dizer: mas olha aquele homem, olhe como ele está iludido. Não, não. Sim, por mais que ele esteja iludido, você também está sendo iludido. Amigos, eu quero que vocês pensem, toda vez que vocês vão cometer um pecado, apenas percebam que vocês estão fortalecendo suas almas. A ira de Deus, toda vez que você está fortalecendo, e eventualmente nos tornamos tão surdos à voz de Deus que acabamos em ousadia, em rebelião contra Ele. Vocês sabem quem vai se tornar os inimigos mais ferozes dos guardadores do sábado? São aqueles que uma vez se regozijaram com esta verdade. Aqueles que uma vez ouviram esta verdade e a amaram. Eles se tornarão nossos inimigos mais amargos. Por quê? Porque o ódio foi fortalecido em seus corações em relação a Deus, por causa do pecado nutrido. Amigos, o pecado é algo com o qual não se deve brincar. Estou dizendo a vocês, como Deus nos ama, uma crise está chegando. Mesmo que não houvesse crise, mesmo que não houvesse nenhuma crise, publicamente falando, vamos para nossas Bíblias. Quando você fala sobre uma crise, as pessoas pensam: oh, muitos anos. Ou tudo o que preciso fazer, mesmo que não pensem em tantos anos. Vocês sabem o que eles dizem em suas mentes? Tudo o que preciso fazer é observar essa crise, é só preparar-se para essa crise. Amigos, eu quero que vocês vejam algo. Só odiarei o pecado quando disser que a crise está bem na minha porta. Venham comigo para Lucas capítulo 12. Tomem nota, em Lucas capítulo 12, Jesus está falando na parábola. Eu quero que vocês vejam a ilusão mortal de pensar que você tem muito mais tempo. A imagem da besta é o teste final e vai determinar o meu destino eterno. Este teste final que determina meu destino eterno, alguém pode dizer: oh, isso está muito longe no futuro. Tudo o que tenho que fazer é olhar para isso e apenas me preparar para isso. Quero que vocês vejam. Não me entendam mal, devemos nos preparar, mas como você se prepara em sua vida diária? A preparação para esta crise não é algo no futuro para a preparação. A preparação para a crise é a vida diária, como estou vivendo minha vida dia após dia. Você não pode dizer que vou começar a orar mais honestamente quando eu vir a América impondo a lei dominical. Vou começar a levar o jejum a sério. Vou começar a levar a sério todas as reuniões de oração quando vir a América impondo a falsa adoração. Então vou levar as coisas a sério. Amigos, este não será um tempo para preparar-se. A preparação é no dia a dia. Assim é que você se prepara para esta crise. E diz em Lucas capítulo 12, versículo 16, ele falou uma parábola dizendo sobre um certo homem, um homem rico que produziu abundantemente, e ele pensa dentro de si, dizendo: o que devo fazer porque eu não tenho espaço para meus bens? Agora esse homem era um homem muito egoísta. Deus abençoa a sua terra. Agora estou apenas ilustrando. Deus abençoa a sua terra e em vez de dizer que eu estou sendo abençoado por Deus, vou ajudar alguém, o homem diz: como posso guardar todas essas coisas para mim? Amigos, vocês sabem que o egoísmo leva à morte. Vocês sabem que se uma planta não der nada, vocês sabem que a planta morrerá. Qualquer coisa que leva a ter amor por si mesmo leva à morte. A natureza ensina qual é o seu efeito. Jesus disse: aquele que quiser perder a sua vida por minha causa, salvará a sua vida. Quando você dá, você realmente preserva. Mas mesmo assim este homem era egoísta. Versículo 18. E ele disse: isso é o que eu farei. Vou derrubar minhas amarras e colocar uma maior lá. Concederei todos os meus frutos e meus bens. Versículo 19. E direi à minha alma: alma. Agora, ele não está falando com qualquer um, ele está falando consigo mesmo. Ele diz: egoísmo da alma. Ele está falando consigo mesmo. Eu direi à minha alma: alma, tens o máximo de bens guardados. A palavra-chave aqui: por muitos anos. Descanse, coma, beba e alegra-te. O que esse homem pensou que tinha? Eu tenho muitos anos. Vejam que alguns de nós podem ser jovens em sua mente. Você pode pensar que tem muitos anos para mudar a sua vida. Posso ouvir a Deus, posso brincar entre Deus e o mundo, posso amar um pouco de Deus e um pouco do mundo. Eu tenho muitos anos ainda, eu sou jovem, tenho toda uma vida pela frente. Quero que vocês vejam a ilusão diária deste pensamento. Olhem para isso e diz, vejam o que Deus diz no verso 20. Mas Deus disse a ele com razão: tolo, esta noite te pedirão a tua alma.
De quem será essas coisas que tens guardado? Deus disse que quando você pensa que tem muitos anos, você é um tolo. Você pensa que você pode ficar tranquilo e desfrutar dos amigos do mundo? Amigos, este mundo está prestes a acabar. Eu estou lhes dizendo como Deus nos ama, que este mundo está prestes a acabar. E alguém diz, como você sabe que o tempo está acabando? O tempo está acabando. Se o que estamos ensinando é um fato da verdade bíblica, então nos próximos anos veremos isso. Amigos, será a misericórdia de Deus se tivermos mais 2 anos sem esta crise. Será a misericórdia de Deus. Este mundo está prestes a acabar. Nós mostramos isso nos estudos bíblicos. Não estamos mostrando isso nos estudos bíblicos? Nós mostramos nos estudos bíblicos. Deus deu um limite de tempo para este planeta. Nós vimos isso nos estudos bíblicos. E Ele declarou que desde o início, em Gênesis, Ele declarou que esta terra tem um tempo limite. Agora, vamos voltar para Apocalipse capítulo 13. Então pergunta, amigos, a imagem da besta, mesmo que ela venha quando a porta da graça estiver aberta, é o que a profetisa diz, mas quando eu passo pelo teste, quando eu entro pela sala da prova e saio, minha sala de prova está aberta ou fechada? Fechada. Por quê? Porque eu passei pela prova. E o que isso será? A prova final. E o que essa prova final faz por mim? Determina meu destino eterno, ou seja, não há mudança. Amigos, o que vamos passar em comparação? Estou dizendo, quantos prazeres e alegrias nos aguardam a nós. E você está disposto a desistir da vida eterna, perder sua alma por aquele pecado querido que você sabe que está guardado em seu coração? Estou dizendo aqui, isso tem um valor tão grande para você que você está disposto a decepcionar a Jesus, que derramou seu sangue por você. Jesus saiu do trono do céu e veio a este mundo pecaminoso para dar a vida só por você. É isso que Gálatas 2:20 diz, que Jesus morreu por mim. E quando você lê, diz que Jesus morreu por mim. Você está disposto a desprezar esse grande sacrifício que foi feito para você no Calvário? Você está disposto a jogar tudo fora por causa de algum prazer? Você quer esperar? Você diz, Deus, não toque em mim. Não, não. Eu quero isso e eu quero isso agora. Você está disposto a perder o céu? Apocalipse capítulo 13. Então pergunta, o que fecha a porta da graça com base nessa citação? Ela diz que a imagem da besta deve ser o grande teste para o povo de Deus, pelo qual será decidido o seu destino eterno. Então, quando a imagem da besta for aplicada, a questão é, a porta da graça estará aberta? Sim. Porque ela diz da primeira parte que o Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes do fechamento da porta da graça. Então, quando a imagem da besta for aplicada, quando fizer uma imagem à besta, vamos olhar para ela agora. Quando a América formar a imagem da besta, a porta da graça estará o quê? Estará aberta. Mas pergunta, quando eu passar pela prova, a porta da graça estará o quê? Fechada. Agora, a minha pergunta para vocês agora, para resolver isso. Posso me preparar quando a imagem da besta se formar? Não, será muito tarde. Você não se prepara para uma prova no dia da prova. Sua preparação acabou, mas a porta da graça continua aberta. As virgens tolas tentam se preparar quando ouvem um grito espectador, aí vem o noivo, sair para encontrá-lo. Elas queriam pegar o óleo, mas era tarde demais, tarde demais, tarde demais. Nós não podemos esperar pela crise para se preparar. Essa não será a hora de preparação, a preparação terá acabado. Na verdade, no volume 5 dos Testemunhos, página 216, ela diz, meus irmãos, o que você está fazendo no grande trabalho de preparação? Qual é a pergunta? O que vocês estão fazendo? Então examinem se à luz desta crise que se aproxima, o que vocês estão fazendo? Meus irmãos, ela faz uma pergunta, o que vocês estão fazendo para se preparar? Ela diz, aqueles que estão se unindo com o mundo estão recebendo um molde mundano, estão se preparando para receber a marca da besta. Pergunta, com base na citação, há uma preparação para receber a marca da besta? Sim. Fazendo o quê? Se unindo com o mundo. Alguém pode dizer, mas eu não me visto como o mundo, eu não como como o mundo come. Mas você sabe que você pode não se vestir como o mundo e comer como o mundo, mas você pode ter o espírito do mundo. Valorizando o orgulho e o egoísmo, essas coisas nos tornam parte do mundo. Agora, o que é que a profetisa diz? Ela diz, então ela cita Apocalipse 13, versos 11 a 17, sobre a imagem da besta. Ela diz
Este é o teste que o povo de Deus deve passar antes de serem selados. Então pergunta, qual o teste você deve passar para conseguir ser selado? O teste final, que é a imagem da besta. Então, assim que a imagem da besta se formar, haverá algo chamado de selamento, onde Deus começa a selar o seu povo. Agora eu quero fazer uma pergunta. O selamento, vocês acham que todos recebem o selo ou vocês acham que devemos alcançar um padrão para conseguir o selo? Deus colocará o selo em todos, em qualquer um, ou existe um padrão? Agora, o padrão para receber o selo de Deus baseado em Salmos 37 e 37 é a perfeição. Em outras palavras, a única maneira de conseguir o selo é quando a imagem da besta for formada. Eu devo ter alcançado a condição de quê? Perfeição. Amigos, esse não é nosso estudo. A justificação pela fé, o lar adventista, vai nos levar à perfeição. Apocalipse capítulo 13, verso 15, diz, e ele tinha poder para dar vida à imagem da besta. Aqui está se referindo à América. Não temos tempo para provar isso agora, mas diz, ele tinha poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que todos os que não quisessem. Qual é a palavra ali? Adorar a imagem da besta, deveriam ser mortos. Parem agora. Pergunta. Agora, a imagem da besta tem a ver com adoração, muito publicamente, que quando a imagem da besta se formar, se você não adorar, a Bíblia diz que você será morto. Então, a imagem da besta especificamente tem a ver com adoração. Especificamente, adoração. Agora, vocês acham que é adoração verdadeira ou falsa? Falsa adoração. Falsa adoração. Agora, há dois tipos de adoração no mundo hoje, sob o disfarce do cristianismo. Quais são os dois dias que existem no mundo hoje sob o disfarce do cristianismo em comum? Dia de adoração? São 2 dias. Que dias são esses? Domingo e sábado. Esses são os 2 dias por nome. Agora, falando publicamente, sabemos muito claramente que Deus diz que no 4º mandamento devemos guardar o dia de sábado do 7º dia. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho. Então, o 7º dia, Deus diz que é o sábado. Então, qual é o 7º dia? É o sábado. Este é o verdadeiro dia de adoração. Então, o domingo é o verdadeiro dia ou falso? O primeiro dia da semana? Falso. Então, o que basicamente temos visto? Que a América imporá a adoração falsa. Então, não pode ser que eles vão impor o verdadeiro sábado. Eles imporão um falso sábado. Que será em qual dia? O domingo. Então, quando o domingo for aplicado por lei na América, quando o domingo é imposto por lei dentro da América, então o culto dominical se torna a marca da besta, porque o sistema da besta é a Igreja Católica Romana, e o domingo é a sua marca de autoridade. Quando a América impor isto, se tornará a marca da besta. Agora, eu quero fazer uma pergunta. O que é a imagem da besta? Tem a ver com adoração falsa, mas qual é a imagem, na verdade? A imagem da besta. Como? Qual é, irmão? Amém. União de Igreja e Estado. No livro Grande Conflito, página 4 ou 5, ela diz, quando as principais igrejas da América se unirem em tal ponto de doutrina, mantidos por eles em comum, influenciaram o Estado. Quem está influenciando o Estado? A Igreja. A sustentar seus decretos, ela diz então que o protestantismo da América formará uma imagem à besta da hierarquia romana e várias penalidades civis serão os resultados inevitáveis. Então, o que ela está dizendo que a imagem da besta simplesmente é a união entre igreja e Estado, que vai dar origem ao quê? Quando a igreja e Estado se unirem, a falsa adoração. Especificamente o domingo, que se tornará, quando for aplicada por lei, se tornará a marca da besta. Se tornará a marca da besta. Então me ajudem agora. A imagem da besta é o quê? União de igreja e Estado. Este é o começo que dará origem à falsa adoração, que é o domingo. Então eu quero que vocês vejam algo interessante. Agora eu quero que vocês olhem para isso. Nós mostramos isso há alguns meses. O que aconteceu este ano na América? Agora, falando publicamente, a Bíblia identifica especificamente a América como a nação líder que irá impor a falsa adoração. Isso é o que acabamos de ler. Agora, não temos tempo para provar os detalhes disso. Mas quando a América fizer isso, todas as nações do mundo seguirão seu exemplo. Todas as nações. Vocês podem ver isso no versículo 16. E ele faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, para que todos recebam uma marca. Agora, eu quero que vocês vejam isso. É o que aconteceu na América em 2022, no ano passado. Por que estou mostrando isso a vocês?
porque isso tem um evento profético, eu diria um evento profético que se combinou na cadeia de eventos proféticos, porque algo aconteceu alguns dias atrás que está ligado a isso. E diz que a Suprema Corte, agora, a Suprema Corte está no tribunal mais baixo ou da América ou no mais alto? Mais alto. E diz que a Suprema Corte anula Roe versus Wade, acabando com 50 anos de direitos federais ao aborto. Agora, alguém pode dizer, o que isso tem a ver com qualquer coisa? Então, o que eles estão dizendo é que a Suprema Corte derrubou o Roe versus Wade, que na verdade é o direito ao aborto. A Suprema Corte derrubou. Agora, alguém diz, o que tudo isso tem a ver com qual profecia? Bem, vamos ver novamente. Esta é uma pergunta. Roe versus Wade, que na verdade é o direito ao aborto, foram anulados. O que isso significa para a América? Agora vamos ver. Roe versus Wade desafia a separação entre igreja e Estado. Então, a derrubada de Roe versus Wade, que é o direito ao aborto na América, isso desafia a separação da igreja e Estado. Por quê? Porque foi a igreja que influenciou a Suprema Corte a anular Roe versus Wade. Como vocês chamam isso quando a igreja influencia o Estado? É uma formação de quê? Da imagem da besta. Derrubando Roe versus Wade, confunde igreja e Estado. Então, quando as pessoas viram isso, sabem o que aconteceu? Eles disseram agora o que a Suprema Corte deve fazer. O Procurador-Geral da Virgínia Ocidental instou a Suprema Corte a proteger o sábado no caso. Agora a pergunta, após derrubarem Roe versus Wade, o que eles pediram para proteger? Proteger por lei o sábado. Agora, que dia vocês acham que eles estão se referindo? Estão se referindo ao sábado do sétimo dia ou ao primeiro dia da semana? O falso sábado. Então, o apelo feito à Suprema Corte é Igreja ou Estado? A Suprema Corte é o Estado. A Suprema Corte é o Estado. Apoiam o Estado. Então, a Igreja agora está influenciando o Estado para proteger o sábado. Agora, quando foi isso? Setembro de 2022. Isso foi no ano passado. Foi quando Roe versus Wade foi derrubado, que mostrou a formação, a ultrassom da imagem. Vocês sabem o que é ultrassom? Você pode ver o que está acontecendo dentro do útero. Roe versus Wade está nos mostrando quando chegou à Suprema Corte. Está nos mostrando nas ultrassonografias a imagem sendo formada. Isso foi em 2022. Amigos, vocês não sabem o que aconteceu nessa semana, alguns dias atrás. 2022, Igreja e Estado começaram a formação. Vocês irão ver o que está acontecendo em 2023, alguns dias atrás. Amigos, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Onde estão as datas? 29 de junho de 2023. Nós não estamos falando de meses atrás, estamos falando de alguns dias atrás. E diz que a Suprema Corte, que é a mesma citação que estamos vendo, Suprema Corte concede a liberdade religiosa ao funcionário dos Correios, que se recusou a trabalhar no domingo. A Suprema Corte diz que temos que proteger os domingos. Amigos, deixe-me dizer-lhes que o teste final, eu disse a vocês, se tivermos mais 2 anos, será a misericórdia de Deus. Se pudermos ver mais 2 anos, eu lhes digo que será a graça e misericórdia de Deus. Com base no que estamos vendo, tudo indica que não teremos mais 2 anos. Se tivermos, eu lhes digo que Deus tem sido misericordioso conosco. Agora não é hora de brincar com o pecado. Agora não é hora de amar o mundo. Agora não é hora de passar todo o tempo nas redes sociais. Não, não, não. Amigos, a eternidade se estende diante de nós. A cortina está prestes a ser levantada. Vocês sabem, deixem-me dizer isso. Se não levarem isso a sério, eu não me importo com o que você possa dizer. Eu vejo a lei dominical chegando, mas mesmo assim eu vou continuar. Deixe-me dizer isso. Em um pouco de tempo você vai implorar por um pouco mais de tempo de misericórdia. A Bíblia diz que a nossa fome vai chegar. A Bíblia diz, não uma fome de pão nem de água, mas uma fome de ouvir a palavra do Senhor. Ele diz que homens e mulheres vão querer atravessar o mar e ter mais uma oportunidade de ouvir o Evangelho. Mas Deus irá dizer que é tarde demais. Os homens estão procrastinando o trabalho de preparação até os últimos minutos.
Vocês sabem, em uma reunião campal ou onde quer que você esteja indo, eu estou falando numa reunião campal da verdade presente e as pessoas procrastinam, perdem tempo em outras coisas. Quando o lugar está quase cheio, então eles começam a ligar dizendo: precisamos de um lugar, precisamos de um lugar, precisamos de um lugar. A natureza humana sempre procrastina para a última hora. Amigos, eu lhes digo que temos muitos incidentes na história onde isso mostra homens que se perderam. Lembro-me de um homem dentro da Alemanha, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, antes de Hitler assassinar completamente os judeus em massa. Pouco antes disto, um judeu que estava realmente fazendo passaportes para judeus saírem da Alemanha porque eles disseram que um louco chegou ao poder chamado Hitler. E então este homem disse que estava ajudando todos os judeus. Então ele faz passaporte para eles para que eles consigam sair. Mas ele trabalhava especificamente para ajudar os judeus, e um dia a esposa dele disse para ele, ela disse: você está fazendo passaporte para todos. Quando você fará o nosso passaporte para sairmos da Alemanha? Você sabe o que o homem disse para sua esposa? Ele disse: bem, de vez em quando algum louco chega, faz muito barulho e depois sai de cena. Nada de sério vai acontecer. Vocês sabiam que aquele homem morreu e toda a sua família dentro da Alemanha? E ele fez passaporte para todos saírem, mas ele mesmo nunca fez um passaporte para eles. Nunca levou a sério o suficiente. Que Deus nos ajude. Agora eu quero que vocês vejam. A Suprema Corte concede vitória de liberdade religiosa a funcionário dos Correios que se recusou a trabalhar em que dia? No domingo. Novamente, a Suprema Corte decide a favor do carteiro cristão que se recusou a trabalhar no domingo. Novamente, a Suprema Corte decide... Isso é onde tudo acabou nas notícias. Concede para os carteiros cristãos que se recusam a trabalhar no domingo. Ouçam agora o que diz, o mesmo artigo, a mesma notícia que estarei lendo. A Suprema Corte, que é a mais alta da América, tornou mais fácil na quinta-feira para os empregadores buscarem acomodação religiosa no caso envolvendo uma ação movida por um carteiro cristão evangélico que pediu para não trabalhar aos domingos. Então continua e dá todos os procedimentos legais de como a Suprema Corte tornou agora mais fácil proteger o domingo de qualquer empresa e de qualquer pessoa que tente forçar as pessoas a trabalhar no domingo. Eles estão fazendo leis para proteger a santidade do domingo. Amigos, isso é uma indicação de que estamos nos aproximando do lar. Essas são indicações de que estamos nas fronteiras do mundo eterno. Isso foi em 27 de junho de 2023. Amigos, vocês sabem que na Bíblia diz em Ezequiel 8, eles viraram as costas e os rostos em direção adorando o sol. Amigos, literalmente as pessoas estão adorando o sol. A adoração do sol não acabou com a palavra domingo. Embora se chame domingo, significa o dia do sol. Domingo, dia do sol, quando Satanás escolheu o dia para o povo. E esse era o problema no tempo, a adoração ao sol. Uma coisa que Deus criou, e diz, todos saúdam o sol nascente, 8.000, não alguns milhares, 8.000 adoradores do sol reunidos em Stonehenge para venerar o sol durante o solstício de verão em 2023. Então, o solstício de verão, ou nascer do sol, 8.000 pessoas chegam lá para adorar, orar. Eu não sei o que eles acham que o sol vai fazer por eles, mas isso foi o que aconteceu. Agora eu quero que vocês escutem o que a América está fazendo, dentro da América, porque quando isto for aplicado, eles devem ser capazes de rastrear você. Eles conhecem seus prós e contras. Eu quero que vocês vejam, escutem. E, de fato, o aspirante a ditador sabe quem eles são, porque eles sabem de tudo. A tecnologia fez com que ele visse tudo. O relatório da revista Wired desta semana relatou que a administração de Biden, altamente não ditatorial, está ocupada rastreando os telefones de milhões de americanos, sem o seu conhecimento e sem se preocupar em obter o mandado. E, ao mesmo tempo, a mesma administração não ditatorial está acumulando um enorme tesouro de informações prejudiciais sobre esses mesmos americanos para serem usadas em algum momento, temos a certeza, para propósitos inteiramente nobres. O que eles estão fazendo? Eles já estão rastreando tudo o que está acontecendo no seu telefone. Eles disseram nesse artigo que ele estava se referindo. Os Estados Unidos estão abertamente acumulando sujeira sobre todos os seus cidadãos. Basicamente explica que eles estão rastreando os cidadãos em seus telefones. Vocês sabem que quando vocês viajam para qualquer lugar, você sabe que seu telefone pode detectar todas as suas viagens naquele mesmo mês
E ele pode chegar até você se você puder ativá-lo por meio do Google, por meio de e-mails. Eles enviam por e-mail para você todas as suas viagens para o mês. Como eles sabem de todas as suas viagens do mês? Por causa do seu telefone. Através do seu telefone, eles sabem de tudo. Amigos, uma crise está chegando. Qual será o teste final? A imagem da besta. Esta será a nossa prova final. Agora, por favor, me digam, onde posso ver, onde a inspiração diz que está o maior teste hoje? No futuro, o nosso maior teste é a imagem da besta. Mas hoje, onde podemos encontrar nosso maior teste? Porque se eu puder encontrar o maior teste, posso me examinar com este grande teste e vai me esclarecer como eu devo fazer o teste final. Ela diz, a vida prática no lar é o grande teste de caráter. Onde está o nosso grande teste de caráter? No lar, na vida doméstica, na vida do lar. Este é o maior teste de caráter. Vocês sabiam que mesmo antes do casamento, a inspiração fala sobre jovens, que se eles forem infiéis em casa, lavando a louça, limpando a casa, ela diz que eles serão infiéis para se casarem e não estão prontos para o casamento. A vida prática no lar é o grande teste de caráter. Pergunta, o que vai me dar uma visão panorâmica para chegar ao teste final? O lar. O lar é chamado de o grande teste de caráter. Então eu quero fazer uma pergunta, se eu falhar no lar... Se eu falhar, sim, no grande teste de caráter que é no lar, se eu falhar, conseguirei passar em alguns meses. Quando a marca da besta estiver em vigor, que será o teste final? Impossível. A inspiração diz que o sábado, que será o meu teste final, que será a questão do domingo. Ela diz que o sábado e a família foram instituídos no Éden, e no plano de Deus eles estão solidamente ligados. O que significa que se eles estão solidamente ligados entre si, não posso falhar em um e passar no outro. Não é possível. Se eu falhar em um, o que vai acontecer? Eu vou falhar no outro. É simplesmente a verdade. Ela diz que a vida doméstica prática é o grande teste de caráter. Por sua eterna consideração no lar, pelo exercício da paciência, bondade e amor, um homem determina seu caráter. Seu caráter é determinado no lar, em sua casa.